Oi, hoje vamos retornar ao assunto de lógica dedutiva propriamente dita. E hoje eu vou corrigir um pouco a linguagem. Eu sei que eu cometo às vezes alguns errinhos de linguagem. De um ponto de vista histórico, o que a gente chama de lógica aristotélica é uma parte da lógica completa, clássica que a gente vê hoje e de como a gente às vezes apresenta, que ela começa a tender para uma lógica proposicional. Esses desenvolvimentos são mais recentes. Então, por exemplo, se eu falar se A é verdade, então B também é, eu já estou usando uma estrutura que não era como Aristóteles fazia. Essa estrutura existia na Grécia, era baseada na lógica dos estoicos, mas não era o jeito que Aristóteles fazia exatamente. É que hoje em dia a gente mistura tudo. Vale esse esclarecimento, então esse vídeo vai servir para a gente separar um pouquinho essas coisas, para depois a gente poder prosseguir melhor. A lógica montada pelo Aristóteles mesmo, ela era baseada em termos, em silogismos, válidos e não válidos, como eu disse. Ela era baseada em propriedades das coisas. Então, por exemplo, aquela afirmação no estilo todos os homens são mortais, ou todos os cisnes são brancos, são casos clássicos da lógica aristoteliana. Porque eu estou fazendo uma afirmação sobre uma propriedade de um determinado conjunto de coisas. As afirmações podem ser universais, podem ser particulares. A diferença aqui é que eu posso falar que todos os homens são mortais, ou eu poderia dizer que alguns homens são mortais. Por exemplo, alguns cisnes são brancos. Essa é mais fácil do que todos os cisnes são brancos. Além disso, ela pode ser negativa, pode ser positiva. Eu poderia afirmar que nenhum cisne é branco. É uma universal negativa. Eu poderia afirmar que alguns cisnes não são brancos, porque eu observei alguns pretos, e com isso eu tenho uma particular negativa. Na Idade Média eles usavam um sistema de vogais para associar esses tipos de afirmações e poder montar qual dos silogismos eram válidos. Então, por exemplo, se eu afirmar que todo A é B e todo B é C, segue que todo A tem que ser C. Porque todo A é B, B é necessariamente C, todo A tem que ser C. Isso é um silogismo válido. Da mesma forma, se eu disser que todo A é B e alguns A's são C, como todo A é B, aqueles A's que também serão C's são B's. Então eu posso concluir que alguns B's são C's. Tudo bem? Era assim que funcionava a lógica aristotélica. E existem tantos casos que são possíveis e que formam silogismos válidos, nesse caso, não são só aqueles dois que a gente tinha discutido, que eles classificaram usando essas vogais. Então, A e E eram as afirmações universais. A, universal positiva. Todos os homens são mortais. E, a universal negativa, seria nenhum homem é mortal, ou nenhum cisne é roxo. Ok? Já I e O eram as particulares, I a particular afirmativa, O a particular negativa. Então, I seria uma afirmação do tipo alguns cisnes são brancos, seria do tipo I. E se eu afirmasse que alguns cisnes não são brancos, é uma particular negativa, seria do tipo O. Na Idade Média, eles inclusive tinham listas de nomes, onde os nomes tinham sempre 3 vogais, e as pessoas decoravam essas listas para decorar uns silogismos válidos. Então, o primeiro que eu disse para vocês, todo A é B, todo B é C, portanto, todo A é C, note que são todas universais afirmativas, todas A. Então, o primeiro nome nessa lista era Bárbara. A forma um silogismo válido. E eles decoravam isso. Hoje em dia a gente não decoraria isso, a gente desenharia um conjunto, a gente desenharia algum tipo de diagrama de Venn, como esse que vocês estão vendo aí. Ele representa bastante bem o fato de que alguns A's são B's, de que todos os C's são A's, e você verificando como você pode desenhar, é um jeito de tentar raciocinar sobre isso, certo? Não garante que você não vai falhar, mas é uma representação
do que está acontecendo. Se você fizer o caso mais geral, você deveria ser capaz de raciocinar. Envolve treino. De qualquer forma, essa era a forma que o Aristóteles propôs, na verdade, para fazer sua lógica. Os estoicos, eles tinham uma forma diferente. Eles formavam frases e analisavam a validade das coisas em frases do tipo se então. Se agora é dia, então está claro. Eles também usavam conjunções como e, eles também tentavam discutir questões de causalidade, então por que isso é assim, porque aquilo é daquela forma. Então a rua está molhada porque choveu. Eles tentavam montar lógicas baseadas nessas questões. Note que se a gente falar que se A é verdadeiro, então B é verdadeiro, ainda que a gente esteja falando sobre alguma coisa que parece com uma lógica aristotélica, a gente está usando a terminologia dos estoicos. Obviamente, essas duas coisas foram juntadas, na verdade, só com o século XIX, no que a gente chama hoje de lógica clássica. Então, a terminologia, hoje em dia, a gente usa tudo junto e dentro de um conjunto de ferramentas que a gente chama de lógica proposicional, onde a gente pode fazer frases e falar sobre esse pertencer a conjuntos e estender esses conceitos. A gente não vai muito longe nisso, porque a coisa começa a ficar complicada bastante rápido. E o objetivo aqui é a gente entender o que são as coisas, certo? Então, mas era importante a gente fazer essa distinção. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai discutir mais questões de lógica e lógicas e alternativas e questões assim nos próximos vídeos. Inclusive toda a questão de como eu aceito premissas ainda está em aberto. Então, deixem que se você gostou aí embaixo, inscrevam-se no canal, divulguem, falem bem, falem mal, falem para quem vocês quiserem e aproveitem. Até mais, obrigado.